Bora. Fala, empreendedor e empreendedora! Viu, alemão? Comigo não dá erro, hein? Seja bem-vindo aí, ó, conhecimento, relacionamento e propósito. Obrigado pela sua presença aqui e audiência, né? Perdão, no Empreender Cast. Já quero te convidar a seguir o canal aí, se inscrever, ativar o sininho. História massa hoje, história bacana, marca importante aqui conosco nas mesas hoje. E, cara, no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o André Felipe. Não o Felipe que vocês estão acostumados, É. mas espero pelo Eu ia menos dizer, fazer Felipe, algo à altura aqui. Eu ia dizer, Felipe, raspou o cabelo de surfista, velho? Raspei, cara. Agora eu sou bodybuilder. Não, o Felipe justifica-se, ele é empreendedor, está fazendo uma grande obra, uma implantação num cliente aqui da Arte Pro, e hoje não pôde estar presente na gravação, mas o Andrezão veio aí contribuir para esse ecossistema, né, para ser co-host comigo aqui, a gente contar essas histórias maravilhosas das gravações que estamos fazendo. E, cara, a história de hoje é sobre uma marca aí que não é muito do nosso métier para uso, talvez para presente para a esposa, né? Mas que também passa, é um uso interessante. também passa pela moda masculina. Então seja bem-vindo, Giovanni Tambosi, ele Obrigado. que é fundador da Principessa, Exato. né? A marca de moda feminina, alfaiataria. Cara, obrigado por aceitar conversar com esses dois loucos aqui, cara. Obrigadão. Obrigado pelo convite aí, muito especial. É um prazer aí compartilhar a nossa história aí com vocês todos. Legal. Até quero registrar que o Giovanni esteve aqui para gravar num outro dia e deu um desencontro, cara. Te pedi desculpa e topou vir de novo, cara. Obrigado mesmo. Também aqui pertinho, né? Dá para dar um pulinho. Do lado, é praticamente do lado, é verdade. A Principessa hoje está instalada aqui em Blumenau, então. Atualmente a gente tem 3 unidades, né? A gente tem a matriz que fica aqui na Pavazinha, então a gente compra todos os tecidos, processa eles e transforma em produto. A gente tem toda essa parte de costura também, a gente tem uma unidade nossa que também fica na Pavazinha, só que em outra unidade. Que é tipo a facção, assim. Facção. E a gente também tem uma unidade que senta o nosso centro de distribuição. Hoje ele fica lá na Itopava Seca. Então o produto depois de pronto ele vai para o nosso centro de distribuição para distribuir para o Brasil todo, né? E esse centro de distribuição ele está em transferência, inclusive com um parceiro aqui de perto que é a Postals. Então logo eles vão assumir o fulfillment da nossa operação no mundo todo. Então a gente tem 3 plantas aí hoje. Ô, Giovanni, e para quem não conhece a Principessa, né? Fala aí um pouquinho, quais são as linhas que vocês têm, o que vocês atendem, quais são o público da Principessa hoje? A Principessa hoje, ela começa com camisaria feminina. Então a gente é muito conhecido na região aqui, lá por volta de 2009, 2010, a gente tem a ascensão da camisa. A tua mulher não tá num grupo de empresárias, alguma coisa assim? Tem alguns que ela participa. O Elevari? Né? Inclusive. Elevari é da minha mulher, cara. Então, minha mulher é fundadora do Elevari. Sim, ela participa. Ela já andou comprando os negocinhos, já tô ligado. Então temos bastante coisa em comum aí. E a gente começa com camisaria feminina e a gente vai se transformando ao longo do tempo aí. Hoje a gente é uma marca de moda feminina que vende camisas, não só camisas sociais, como a roupa completa da mulher, inclusive calçados, semijoias e outros acessórios, até como óculos, né? Legal. Virou uma marca de moda feminina geral. Exatamente. Ou acessórios. É uma marca de moda feminina, mas a gente tem os complementos, que a gente chama, né? Acessórios, semijoias e tudo que precisar. Antes da gente conhecer mais da história, na cronologia, deixa eu agradecer os patrocinadores rapidinho, pode ser, Giovanni? Vontade. Agradecer aí a Arte Pro Comunicação Visual. Quem acompanha já conhece, né, cara? Letras, caixas, totens, adesivos, luminosas, envelopamento de frota, tudo que tu precisar aí para comunicar o seu negócio, para tornar ele vistoso, né? Presença não se negocia, então na Arte Pro você encontra aí a melhor equipe para comunicar o seu negócio, né? E claro, né, aqui na BR-470 em Blumenau, fica o convite para visitar e conhecer também o estúdio do Empreender Cast que fica dentro da Arte Pro, beleza? E falando em negócio, a gente está também com a Sicredi, que é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional, com mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só sobre ter dinheiro, é sobre ter com quem contar. Sicredi, eu conto com a Sicredi, cara. Se não fosse a tia Cred, a Sicredi ali, eu tava... Às vezes a gente precisa de um gás, né? De um pré-treino. Fernando Construções, claro. Fernando é nosso parceiro, membro do Clube de Negócios. São mais de 330 projetos entregues em todo o Vale Europeu, principalmente em Blumenau, na parte de condomínios fechados. Do terreno à chave na mão, a Fernando Construções é a melhor solução. Forma mais barata de você ter a sua casa de altíssimo padrão, a sua casa de luxo, a sua casa de alto padrão, é construindo ela. Então você compra o terreno e constrói. E aí todo mundo fala, pô, me incomodar com obra, me estressar. Cara, foca no teu negócio, empreende, vai cuidar de ganhar dinheiro e o Fernando constrói para ti.
ele se especializou, é todo um time, né? Eles constroem dezenas, talvez até centenas simultaneamente, né? Com um time, uma construtora formalizada. E inclusive o Felipe, né? Que é co-host aqui comigo, que hoje está de folga. O Felipe, ele tá construindo com o Fernando e recebe diário de obra, todo né, uma estratégia de atendimento ao cliente diferenciado. Então vale a pena você conhecer a Fernando Construções aí. Um abraço para toda a equipe do Fernando lá. E também a Ponsone, espaços que conectam no mercado há 34 anos, com lojas em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem o foco em proporcionar conforto e ergonomia para os clientes, com produtos de alta qualidade e em constante atualização. Atendem projetos especiais e também trabalham com marcas de móveis modulares, referências no mercado corporativo, no mundo corporativo. Cadeiras, mesas e muito mais para você criar ambientes que conectam. Sigam as redes sociais da Ponsone. Empresário, tá travado, cara? Tá perdido? Tá precisando de ajuda? Às vezes o segredo é conhecimento, cara. Às vezes não. Grande maioria das vezes, né? Conhecimento e relacionamento. Né? Então a gente tem a escala imersão de negócio, uma imersão preparada e pensada para contribuir no teu desenvolvimento empresarial, para gerar a intencionalidade que o seu negócio precisa, que o seu negócio merece, né? São 7 pilares onde a gente passa aí 2 dias imersos num time, trabalhando individualmente esses 7 pilares com você, para você se desenvolver empresarialmente. A gente passa lá por cultura, liderança, planejamento estratégico, contratação e retenção de talentos, marketing, vendas e inteligência artificial aplicada, um tema tão importante e moderno, né, para que você também possa melhorar os seus processos. É uma forma de você ter conhecimento e relacionamento para gerar intencionalidade e empreender com mais sabedoria, podendo atingir novos objetivos. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais da escala, a gente tem calendário anual, o nosso time está à disposição aí para lhe explicar. Com certeza vai ser um divisor de águas na sua trajetória empresarial. E os nossos apoios, Jovem Pan, Blumenau 88.7, estamos nas zonas da PAN, todos os dias divulgando os nossos episódios. Conecte a assessoria imobiliária, a minha imobiliária, para atender você, encontrar as melhores oportunidades aqui no mercado de Blumenau, região litoral de Santa Catarina. E restaurante Dona Ana, do Bar para o Mundo, melhor ambiente para networking empresarial na hora do almoço. Já foi em Dona Ana, Giovanni? Excelente almoço. Beijo, Beta. São nossos grandes parceiros, né? Inclusive, cara, a Beta tem que vir aqui, né? Fernanda, por favor, né? A Beta já era para ter vindo aqui. Tem que me convidar. Eu vi ela foi no Blumencast, ela tem que vir aqui agora. Agora vamos falar de negócio e empreendedorismo aqui. Mandar um beijo pro André Cantoni lá do Blumencast, que é nosso parceiro também. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o André Felipe. E a gente tá com o Giovanni Tambosi, que é da Principessa, ou Principessa. Principessa, né? O cara tem uma fonética um pouco mais elaborada, pode soltar um T ali no lugar do... Aí já fica Principessa. Mas como é que você prefere? Principessa soa o mais correto. bonito, é o correto. Mas na nossa pronúncia, o português, geralmente é o Principessa, é o mais comum. Tambosi é italiano, não? É, italiano. Não, tá ali o Principessa. Italiano. Inclusive, o surgimento da marca, ele nasce com o nascimento da minha filha, então as duas nascem juntas. Eu ia né? chutar, cara. Essa filha tem 16 anos e a gente já empreendia na época, aí fazia já camisa masculina. E a Amanda, a Fabi grávida, e a Amanda, e minha família italiana também, vai nascer a Principessa. Opa, tem alguma coisa no ar aqui. Fonética boa aí. Negócio legal, hein? Aí a gente foi pro NPI na época, eu fui pro NPI, eu já tinha um pezinho já em tecnologia, então fui pesquisar lá e tinha essa disponibilidade de fazer o pedido. Eu fiz o pedido de registro de marca na época, só que eu tinha que aguardar um pedido que tava subscrevendo lá. Cara, e daí deu certo. Depois de uns 8 ou 10 anos, a gente foi concedido o registro da marca Principessa, porque uma empresa que tinha pedido anteriormente acabou não usando. Ah, ele caiu? Caiu por falta de uso ou por falta de interesse. Cara, né? eu até quero resgatar aqui a importância desse registro de marca, né, cara? Porque às vezes tu tens uma ideia de negócio e tal, tu investe num nome... Tu passou por isso recentemente, Cara, e a né? dificuldade de você achar tá lá, tá vinculado com um nome que você gosta muito, aí você precisa mudar... Você achar um outro nome que faça sentido pro seu negócio e que esse nome está disponível lá é muito... É difícil. Eu lembro que quando a gente registrou o Empreender SC, e é registrado na área de comunicação, né? Foi uma vitória, assim, porque é um nome institucional. Forte, né? Fala por si. Né? Enfim, já que tu tocou nesse assunto, a gente trazer esse insight pro empreendedor, né? E a tua preocupação, o teu tato de já fazer o registro. Isso vinha já de alguma experiência prévia que tu teve? Onde é que veio a ideia? Não, eu acho que nessa época, posso dizer que a gente era abençoado e não tinha essa ciência, essa noção. Porque a gente foi direto pro registro de marca porque a gente acreditava em algo a mais, que a gente precisava ter uma marca não só de bairro, ela ia crescer. Então, para nós, o registro era muito importante, sem saber o quanto era. Isso há né? 15 anos atrás, não?
Sim, 17 praticamente, 16, 17 anos. Naquela época o registro de marca era tido como uma coisa distante, assim, não é que nem hoje. Hoje é Não. bem rotineiro por causa da internet, muita Sim. marca que surge. Na época era uma coisa meio... Não, e era muito comum também ter empresas no todo quanto é canto do Brasil com o mesmo nome, ninguém dava bola, porque não é que nem hoje em dia, é tudo conectado. Era uma fase que são duas coisas que foram importantes e que hoje tem muita dificuldade, que é o URL, nome do site, e também pra O tu registrar. Empreenda começou no Registro BR. Eu entrei no Registro BR, Empreenda SC, tava livre. Aproveitar que é disponível, né? E essa questão do registro, a gente percebe que a gente também mentora alguns conhecidos em relação à parte de empreender, e a gente percebe o quanto é difícil. A gente tem uma conhecida agora, cara, para conseguir um nome, cara, acho que foi alguns meses, para depois conseguir. Não, esse aqui passa. A gente fala às vezes que não é só o nome, é a fonética, é um conjunto de caracteres que define se tu pode ou não registrar a marca, né? Então o nível de complexidade é cada vez maior, né? Com e-commerce, a importância de você ter um nome que flui, que soe bem, que converse, né? Como Converse é o caso com a de marca, vocês, né? Converse com a marca, que tem um significado também, é muito complicado, né? E assim, a gente estava conversando aqui antes, né? Vocês hoje estão na parte de e-commerce, né? Sim. Mas nessa época aí, quando começou, era muito provavelmente loja física, como é que era nesse começo? A gente começou com uma loja física de camisa masculina aqui em Blumenau. Olha só. Mas só pra, a pergunta é a mesma, mas vocês na época trabalhavam em outros negócios e saíram e resolveram montar uma camisaria, uma loja de camisa masculina, é isso? Eu tava me formando na faculdade, eu me formei em marketing e eu tava fazendo algumas... ele é marqueteiro igual a nós. Estamos em casa. Mas eu não sou de faculdade, só de... Mas... E a gente aumenta tudo e tal, não tô brincando. Eu também não sou de faculdade. E aí eu conheci minha esposa, ela trabalhava como vendedora numa camisaria masculina aqui da região, mais pequena, de bairro, aqui no Pava Seca. E eu trabalhava como desenhista gráfico numa empresa que fazia etiquetas. É um processo talvez parecido até que inclusive que fazem aqui na Arte Pro. Fazia fotolito. Eu ia dizer, tu é desenhista igual o Felipe, então, porque o Felipe também começou desenhando. Mas eu sou desenhista técnico, então eu recebia o desenho pronto e eu tirava as partes, as cores ali que falava, pra fazer estampas, né? Então eu tava... o Felipe trabalhou com você, tá? Bem provável. Na Planeta Malha. CorelDRAW, trabalhava com Corel. Eu sou dessa época das antigas ainda. Pensa num negócio chato de fazer, cara, vetorizar. Bota fé. E daí então ela Eu fazia lápide de túmulo no CorelDRAW. No Corel? Porque o meu pai é o dono do cemitério São José, né? Aí a gente tinha lá, foi um cara lá dar um curso pra ensinar nós a mexer no Corel pra trocar a foto. Hoje eles upam a foto, aperta o botão, sai lá de pronto. Tudo pronto, né? E daí então eu conheci minha esposa, ela trabalhava como vendedora numa loja e aquela loja ia fechar. E daí a gente disse, tá, então por que a gente não pega essa loja, a gente assume como nossa, como se pagasse um aluguel pra marca, e daí então foi isso que aconteceu. Nós já tinha algum empreendedor na família ou nada. Foi só loucura de vocês mesmo? Tem um mesmo? tio meu que tem representação, mas da parte da FAB não tem ninguém, e da nossa parte tem esse tio meu. Minha mãe teve uma facção há um tempo atrás, que eu trabalhei com ela de 13 para 15 anos ali, mas foi bem pontual, assim, não é nada de empreendedorismo. Não, eu te pergunto porque, tipo assim, deu na telha, tipo, vocês viram que era um bom negócio, chegaram a fazer conta, um plano de negócio? Nada, a gente só queria sobreviver na época, a gente era novo, ela ia pra rua, então não tinha opção, então na minha época foi um apoio pra ela, então vamos lá, a gente vai dar certo, eu continuo no meu emprego, então ela saiu do emprego dela, e a gente vendeu algumas coisas em casa e montou a loja, que era ali perto da Altona, na Engenheiro Paul Werner. E ali a gente ficou com uma camisaria masculina, começamos. Então nós comprávamos o tecido em São Paulo, nós dávamos para aquela empresa que alugou a marca pra gente, eles faziam as camisas masculinas e colocavam na loja. Essa foi a nossa fase inicial. Então camisaria masculina, loja física. Como é que era o nome da marca? Aconteceu essa mudança? Aconteceu essa mudança, foi 2008, a gente iniciou o empreendedorismo, eu tinha 24 anos na época. Como é que era o nome? A loja que tinha aqui era Tutti Giorni, uma loja que nem existe mais. Mas era famosa, cara. Tutti Sim, Giorni é estranho. Camisaria masculina, talvez pra época, eram umas referências aqui na região, né? Mas a loja em si ia só ser marca fechada, própria. Né? Marca própria, só Tutti Giorni mesmo. A gente comprava calças, daí a gente revendia lá, né? Então a gente assumiu esse negócio desse formato. E dali então que a gente desenvolveu o empreendedorismo e como é que formou foi a indústria. A primeira semana, cara? Os primeiros meses, tu lembra disso, velho? Cara, frio na barriga de todo tamanho, né? Porque a gente é muito novo e sem experiência, sem contato no ramo, né? Mas o que a gente tinha muito era teste, vontade de fazer acontecer, então... Quais os principais pontos de atenção na época, assim, que tu
teve que levar paulada para aprender, assim? A gente não tinha muita noção de caixa, planejamento financeiro, não sabia o nível de dificuldade, mas ao mesmo tempo, eu acho que a questão de sistemas também, de agrupamento de dados, informação, cartão de crédito, o mercado ele estava num momento bastante complexo, porque isso foi 2008, 2009. Então já vinha de uma crise imobiliária, tinha uns problemas bem grandão. Cara, assim, e foi sabe? uma linearidade de tecnologia ali, porque foi bem a época que a galera começou a ter cartão, mais cartão e tal, né? Então a gente trabalhava muito com cheque na época, a gente ficou com bastante dinheiro fora. Então quando eu falo de tecnologia, esses controles que para a época eram muito precários, ou tinham, mas era caro. Então para quem começa, nem sempre consegue despender algum valor Não para esse tinha tipo de coisa, né? financeiros, um SAS ali da Não. vida, que o cara... Não tinha. Então era cheque, na época existia cheque ainda. Então esses controles, esses cuidados aí que para mim que eu fiz 2 semestres de sistemas de informação. Então eu falo que eu tenho um pezinho. Segundo de sistema de informação hoje, cara. Só nerd hoje. Tenho um pezinho em tecnologia, até hoje lá na empresa, uma das cadeiras que eu atuo como dono, eu e a Fábio somos proprietários, então ela vem para uma área mais de produto, né? E eu entro com a área de administrativo, Processo. operações e financeiro, né? Então eu gosto bastante dessa parte de tecnologia, o site é o que cuido em relação aos fornecedores de tecnologia, né? E a Tutti Giorni durou quanto tempo, assim? Uns 3 anos, 2 ou 3 anos para a época, foi em média. Porque daí a gente começou a comprar o tecido e nós mesmos começamos a industrializar. Daí eu fui me especializar. Aí eu fiz na época curso no Senai, se eu não me engano, de modelagem. Não era modelista, porque eu não me formei modelista. Então, como eu sabia costurar, minha mãe tinha uma facção, por uns 2 ou 3 anos, costurava malha em casa. Eu tinha umas 2 ou 3 costureiras, ela, minha tia e meu pai ajudava e eu. Então, eu aprendi a costurar. Então, dali eu fiz esse curso de modelagem, comecei a entender. Então, a gente comprou o tecido e começava a treinar. Daí eu fiz o curso, começamos a desmanchava uma camisa que a gente tinha de referência e começava a fazer a nossa modelagem. Que daí, então, surgiu a camisa feminina. A camisa feminina surgiu nesse formato. Então, eu comecei a fazer essas especializações para poder pegar a ideia da minha esposa, que fazia a camisa, e materializar ela em produto, no caso. Mas nesses 3 anos a loja tava indo bem, assim. Sim, Tava a gente te pagando, conseguiu, tava cresceu. rodando. Começou indo bem. Quando a gente fez essa transição, os clientes lá na loja tem um escritório de advocacia. Nossos clientes eram muito só homens, né? Então eles vinham lá e pediam uma camisa para a menina que atendia lá no escritório, às vezes para a esposa, para fazer sob medida. Então a gente começou a perceber essa demanda, daí então que eu fui buscar conhecimento. Então a gente começou a fazer uniforme, não Cara, feminino. nessa Então a gente época- entrou no feminino em uniforme. Eu acho que nessa época a Dudalina tava começando também Uhum. a estourar, né? Exatamente. Então daí, como a gente já fazia a camisa feminina, a gente Então começou vocês a fazer. faziam um uniforme, aí aconteceu de ter essa demanda para Uhum. os funcionários. Que foi, né, foi mulheres tudo ali. meio que por ali, acho que Foi. gerou uma cultura da camisa feminina, talvez, assim. Exatamente. Então a gente tinha uma loja do lado. Da onde que é a nossa hoje, tinha uma loja do lado, que era a loja feminina. Ela comprava produtos de São Paulo e revendia na loja. Daí ela disse assim: por que vocês então não fazem uma camisa azul marinho para mim? A gente começou a fornecer para ela, nesse momento, sem marca. Então, aí surgiu a camisa feminina. 2010 foi o marco, porque o pedido de registro da marca Dudalina aconteceu em 2010 lá no NPI. O nosso é um pouquinho antecessor, se for para conferir lá. Legal. Então, a Dudalina inseriu a camisa feminina no mercado. No Fátimas Bernardes, no Jornal Nacional, todo aquele movimento. Isso aí, a gente já fazia a camisa feminina. Daí a gente já tinha a marca. Então, quando isso aconteceu, daí a gente transformou em indústria. Aí a gente começou a vir pedido, representante, Brasil inteiro. Daí isso foi até 2014, 2015. Então, Porque a gente até então cresceu. tu era uma só loja, uma loja. que confeccionava, tipo, terceirizava tudo, assim. Exatamente. Então, dali, Mas aí isso deve, fizemos ser, pô, pro isso deve vizinho. ser uma loucuragem, né, cara? Como é que tu mantinha qualidade com tudo terceirizado, cara? Não sei. É um desafio até hoje, né? Desafio até hoje, né? Mas Que é um trabalho artesanal, né, cara? a gente tá num polo da indústria têxtil, a região, Gaspar, o Vale do Itajaí como um todo, porém ele é muito malha. Quando a gente fala de tecido plano, a grande indústria que estava aqui já saiu, que é a referência que a gente tem, que é a Dudalina. Então a gente teve que ser bem... Como lá atrás a gente era pequeno, a gente conseguia. Hoje a gente, por exemplo, já tem que até ter uma unidade nossa, porque é difícil ter um atendimento aqui na região de qualidade. E também que suporte a tua demanda, digamos assim. Mas a nossa demanda, não necessariamente ela é tão alta pelo fato de a gente vender varejo.
Então a gente vende hoje um produto de valor agregado que muitas vezes não dá tanto volume assim, né? Tu já é da indústria 4.0, digamos assim. Sim, a gente é D2C, né? Direct Consumer. Então a gente produz e manda direto pro consumidor, né? Numa indústria direto Sim. hoje. Então, Eu me lembro que eu me lembro ali pelos idos de 2015, 16, quando se falava assim, não, da indústria vendendo direto para o consumidor. Não, isso não vai acontecer, porque a cadeia de distribuição, porque o representante, porque não sei o quê. E hoje é uma realidade, né, cara? Hoje o que tem de indústria que vem direto no e-commerce e tal, não é pouca, né? Tem bastante coisa acontecendo. Né? Como é que tu enxerga isso? Tu mantém outros canais de distribuição ou hoje é só e-commerce? Hoje é só e-commerce, a gente vende em outros canais, tipo, porque o lojista quer comprar, ele entra em contato, ele tem uma URL, um site lá que ele pode comprar com preço diferenciado desde que a gente aprove o cadastro dele. Então isso acontece, mas não é o nosso foco. Nosso foco é varejo direto. Que vai lá visitar o cara. Não tem. Não tem. Hoje não, na verdade a gente não consegue, até porque se a gente fomentar muito essa frente, eu prefiro vender uma peça muitas vezes a preço de varejo, custa R$300, porque daí eu tenho que fomentar muito a cadeia da indústria, sabe? Para crescer esse volume. E também os custos, ele pra gente hoje não comporta vender muito no atacado. Então a gente tem um percentual limitador dentro da indústria hoje, que a gente pode vender até no máximo 10% para essa frente de atacado, para não ofender os números de lucro líquido, enfim, do DRE como um todo. Dá pra ver que tá bem planejado o negócio, né? Porque essa briga entre o preço que você vai fazer pro fornecedor, pro atacadista ali, né? E o preço do varejo, muito e-commerce enfrenta esse dilema, né? De como precificar algo que é pro cliente final e como precificar algo que vai pro... Eu me lembro das lojas concorrendo. Lembra, tipo, tu ia numa Casa Bahia da vida e, tipo, na Casa Bahia lá era um pouco mais caro e no e-commerce era mais barato, né? Lembra? Existia isso, né? Sim. Houve um tempo onde o e-commerce demorou pra coisa engrenar no e-commerce. Como é que foi pra vocês, assim? Quando é que pivota? Não, vamos focar no e-commerce. A gente teve uma crise muito grande em 2014, onde a gente vem de uma aceleração, então a gente não conseguia produzir 2012, 2013, porque aquela demanda, aquecimento de mercado, não tinha produção, e daí a gente começou a encaixar um volume de produção em 2014, e daí Brasil perde eleições, acho que a Dilma se reelegeu, daí a Copa também foi uma fiasqueira ali, cara, daí o mercado desandou, daí a gente ficou com um estoque muito grande em casa, e daí nesse momento a gente buscou algum parceiro para tentar escoar essa mercadoria, e daí a gente encontrou a Postals que é daqui, e daí a gente fez um trabalho bastante legal com eles lá, a gente forneceu os nossos produtos, aí foi por revista, por e-commerce também, cara, vendeu bastante, assim. Eles atuaram com um marketplace ali. Na época era um formato diferente, mas foi um marketplace. E daí a gente já tinha site em Magento, já tinha feito umas experiências assim. E ali a gente percebeu, opa, aqui pode ser a nossa salvação. E daí a gente começou a pensar, eu e a Fábio como dono do negócio, a gente começou a ver o tanto de atravessamento que a gente tinha, né? A gente tinha na época lá, nós vendendo para um gerente no caso comercial de dentro da fábrica, da nossa, que vendia para um representante, que vendia para o dono da loja, que vendia para o vendedor da loja, para chegar no cliente final. Então a gente tinha um atravessamento muito grande. Então assim, não, para nós resolver o problema da nossa empresa, que era a inadimplência, e também o nível de atravessamento, a gente precisava ser o mais rápido possível, cara, o e-commerce vai resolver o nosso problema. E daí a gente começou a fazer essa evolução para a internet. Daí a gente contratou uma plataforma para conseguir aguentar tráfego, porque até então na época era muito... É difícil, né? Era um início, né? Na época a gente rodava só com correio, para ter uma ideia. Sim. Então hoje a gente roda com transportadoras. Então a gente começou a fazer essa evolução com a gente plataforma. Tá falando de 14, 15? 15, começo de 2015. O 15 ali foi talvez o boom, assim, do marketplace, quando a galera começou a usar Mercado Livre, aquela coisa assim, né? Era da Fit muito forte na época, que tinha uma ascensão muito grande, muita procura. Começaram a vender roupa na internet, assim, né? E daí a gente queria vender a camisa, nossas roupas, como uma loja aqui que a gente tinha na época, era Cissa Magazine. A gente queria Cissa Magazine. Lembra? Lembro. A gente queria vender roupa igual eles vendiam celular. A Cissa Magazine vendia celular, ia dizer. Era o maior e-commerce do sul do Brasil. Né? Rio do Sul. E daí nós fomos atrás deles. Eu comprei um celular lá. E a gente queria vender camisa igual eles faziam. E com aquele site bonitinho que rolava, as coisas caíam, aquelas coisas. Muito legal. Flashzão e tal, assim. E daí a gente entrou em contato com eles e daí a gente quer comprar plataforma. Mas a gente não vende plataforma, a gente só faz para nós.
Aí deu uns 2 meses depois, eles voltaram em contato com a gente, e daí a gente descobriu que ele é conterrâneo lá de Petrolândia também, o proprietário lá, o do Jason, né? Uhum. E daí a gente fez uma parceria aí, a partir daquele momento a gente foi o primeiro cliente deles, no caso fora deles. A Magazord tem alguma coisa a ver com eles? Não, né? Magazord é do Jason, sim. Jason o da porque a Magazord antiga Cissa Magazine. a Magazord é a maior plataforma, eu acho, de e-commerce do Brasil, se não me engano. Uma das maiores. Não sei, do Brasil eu não sei. Só sei que aqui na região a gente. Pô, ele é um cara pra gente trazer aqui também, se puder lembrar, Gil. Ele é muito É, boa. A gente tem anota bastante amizade, a gente já foi viajar algumas vezes juntos, mas ele tem uma experiência bem legal, assim, um histórico também de empreendedorismo fantástico, fora da curva. E aí, através deles que tu trouxe essa tecnologia pra... Daí a gente apostou nessa plataforma, né, que é o Magazord naquele início, e daí naquele início lá a gente começou a desenvolver junto esse trabalho aí de e-commerce, eles dando mentoria pra gente, o Jason também auxiliou nessa evolução do nosso e-commerce, e a gente começou a botar força pra virar internet. E ainda tinha a loja física. Tinha a loja ali física, a sustentando. gente fechou a loja física 2018, 17 mais ou menos, a gente ficou algum tempo. Caralho, cara. É, Já porque a gente foi fazendo uma aí transição, né? 7 anos que tu fechou a loja física. É, porque na época a gente tinha tecnologia, era um pouco mais precário, daí a gente pensava assim, ou eu faço integração de estoque com e-commerce, naquela época a plataforma, a integração de estoque era um negócio meio que um Frankenstein, né? Ou a gente desliga a loja, o que pode ser melhor? Cara, vamos focar, que talvez pode ser a saída. A gente fechou a loja e trouxe estoque para dentro, cara, daí só crescendo, continuou crescendo, né? Porque daí eu tinha mais disponibilidade. Uhum. Aí a nossa conta na época era assim, eu tenho 3 mil produtos dentro da loja, sei lá, entra 20 clientes por dia. No site eu tava botando, sei lá, 100 e poucos, 200 pessoas, 300 pessoas por dia. Então a probabilidade de eu vender era muito maior no site. Claro. Então foi esse pensamento que a gente tinha para desligar a loja. E assim, você que é um cara de marketing também, né? Qual que é a diferença? Quais são os indicadores principais ali que você tem que olhar? Qual que é a diferença de estratégia, que a gente sabe que é muito diferente, né? De você escalar um negócio físico, né? De você fazer o marketing do teu negócio físico, especialmente que no teu mudou, inclusive, até para quem você vende, né? Quando você foi para como você falou, você passou a vender para o cliente final e antes você vendia também para o escritório, para alguém que iria revender e tudo mais. Qual que é a diferença de mentalidade de alguém que quer vender na internet e de alguém que tem um comércio mais local, uma loja física? A internet é um mundo muito amplo. A gente chama, tu tem muita mais possibilidade, que a gente chama de touch points, os pontos de contato dos clientes. Tu tem muito mais lugares para tu fazer essa impulsionamento, tu aparecer para o cliente. Quando a gente fala de lugares, a gente está falando de Instagram, Facebook, YouTube, e-mail marketing, SMS, WhatsApp, TikTok, todas as plataformas. Inclusive o Marketplace, a da Fit também é um painel que eu posso colocar no meu produto lá e ser vitrine. E quando tu tá no varejo físico, também só que a velocidade, a escala é um pouco mais limitada, né? Então essas são as principais diferenças, as questões da limitação em relação a tráfego, as pessoas que tu coloca para dentro, né? Mas a dinâmica, digamos assim, o retorno, ele é muito mais palpável, né? Do marketing. A gente percebe que são diferentes, mas eu consigo ter metrificar e indicadores, eles são mais precisos. Só que é muito mais complexo. É muito mais difícil tu vender na internet do que tu vender numa loja física. Porém, tu tem mais números na tua mão. Então, quando a pessoa tem uma predisposição maior com o número, principalmente em parte de engenharia, faculdade, a gente estava falando antes, assim, a parte de tecnologia, é bem provável que tu tenha sucesso na internet, porque ali tu tem número para tudo quanto é lado. Então é só tu saber o que tu vai fazer com ele, né? Então, eu vou botar tráfego na loja, aí tu começa a olhar a conversão, lead qualificado, se é mulher, se tá dentro do perfil, se não tá. Então essa possibilidade tu tem. Quando tu tá no varejo físico, apareceu alguém lá, tu vai ter que ir no sentimento, vai ter que perguntar, existe um relacionamento. Então, quando tu vai pro lado do e-commerce, tu não tem essa parte sentimental que tá voltando frio, agora. né? É mais frio. Mas ao mesmo tempo tu tem um ganho de escala. Então ainda compensa tu focar nessa parte digital, porque tu tem uma escala muito maior, né? Pode falar. Você é um cara que deu pra ver que você tá por dentro dessa parte dos números ali, né? Os números de tráfego, os números de impressão, conversão, esse tipo de coisa, né? Você sempre teve dentro disso aí? Foi você que começou, por exemplo, a fazer o tráfego do teu e-commerce? Ou você pegou algum parceiro estratégico? Ou você delega totalmente essa parte? Como é que é isso?
Hoje, não, a gente sempre trabalhou com parceiros estratégicos. Eu conheço e entendo, mas não sei botar a mão. Por exemplo, o tráfego, o pago, a gente tem uma agência de mídia paga. Então, o criativo é tudo produzido interno. Então, lá na Printbase a gente faz as coleções com temas, aí fazem as fotos, todas orientadas, aí vem para o designer. O designer ele faz a reestruturação para caber dentro do site aquela comunicação que já foi criada pelo estilo. Então ele faz esses criativos dele e manda para a agência de mídia. A agência de mídia, ela que vincula de acordo com o que está vendendo mais. Então ela vai subir as campanhas e vai fazer esse processo. Ah, tá vendendo mais no Google, a conversão do momento, daí foca a grana para lá. Foca a grana no Facebook, no Instagram, no caso que é o grupo Meta, né? Hoje Então, qual dos dois está mais eficiente aí na tua visão? A gente tem como conversão direta, quando for medir, geralmente o Google ganha, porque quando, no caso, o cliente vai pesquisar lá, ele está mais pronto para a compra. Então lá a conversão direta é maior. Quando a gente fala de tráfego mesmo, de gente no site, o Meta vai ganhar disparado, no caso de moda, pelo fato de que a gente impacta muito na questão visual pelo Instagram. Então, tendo um criativo bom, agora a gente tá E é falando uma compra de muito de vídeo. impulso, às vezes, também. A pessoa não tá necessariamente procurando, mas apareceu ali. Joga na cara do cliente. Aí talvez aí aquele tipo negócio. boneco de posto, né? O Meta, ele não converte muitas vezes direto, mas se tu desligar ele, tu não vende mais nada no Google, porque ele é uma conversão assistida muitas vezes, né? Tu vai pegar ele lá no last click vai vir orgânico, mas o cara já passou no Meta por o primeiro impacto no Instagram, daí o cara foi lá e pesquisou no Google, aí depois eu vou lá e compra no mobile, veio do orgânico a compra dele. Então, hoje a gente não tem mais essas medidas diretas, a gente é um emaranhado aí que a gente vai descobrindo. E hoje que está muito em alta, inclusive a gente está desenvolvendo agora lá na empresa, é um funil geral da empresa, por onde o cliente passa. Então, o teu cliente vem num fluxo. Teus principais clientes, eles conhecem tua marca pelo Instagram ou por uma influenciadora. Ele desce o funil, ele vai lá no Instagram, vê se tu tá legal, tem movimento, tem stories. Aí ele fica seguro. Aí no outro dia ele vai voltar e vai fazer uma pesquisa porque ele lembrou que ele precisava para um evento. Então, qual que é a nossa maior dificuldade e desafio de hoje? É criar esse funil complexo para fazer com que esses clientes não estão fazendo com esse processo, eu diga para ele assim, agora tá na hora de tu ir lá no Instagram ver se a gente tá legal, se tem material, se tá gostando. Então, a gente fazer ele decantar, sabe? Fazer ele ter relacionamento, criar uma régua de relacionamento com ele, né? A régua e fazer ele passar nesse funil, nesse fluxo que seria o que a maioria das pessoas tendem a converter com mais facilidade e com mais segurança. Então, o nosso trabalho hoje é justamente identificando esse funil e comunicar com ele dentro da régua de comunicação para ele fazer esse caminho correto. Hoje comentou ali, né, sobre o tráfego e tal, mas tu poderia abrir alguns números de acesso no site? Incomoda em falar um pouquinho de volume, a gente tem praticamente 700, 800 mil acessos, usuários únicos dentro de um mês dentro do site, em média, assim. E vende pro Brasil inteiro? Brasil inteiro. Já entregaram no Acre também? Já, todo canto. Geralmente as pontas mais perigosas aí, o correio que leva ainda. Mas hoje a gente tem uma... o correio nesse sentido, ele tem uma capilaridade absurda, né? Mas a gente opera com bastante transportadora, deve estar numas 15 hoje, assim, em média, que opera, né? E geralmente cada uma delas vem numa região específica, né? Ela é melhor numa região, tem mais preço, então ela é direcionada e ganha, né? Mas hoje o Brasil todo a gente atende. A gente atendeu alguma coisa no Paraguai, mas ainda tem um pouquinho de complexidade. A gente está um pouco mais cauteloso para fazer exportação, né? De varejo, que daí fica difícil, mas já tem uns modelos que estão operando com exportação varejo, inclusive para os Estados Unidos já. Cuida com 50% do Trump aí. Agora não sei o que vai dar. Mas... Eu brinco, o Roden teve aqui, o Jorge. Sim, a gente conheceu alguns eventos aí. Boa parte da exportação dele é Estados Unidos, né, cara? Acho que 80% é exportação e tal. Porra, é foda, é um negócio que não tá no radar e prejudica muita gente, né? A gente brinca, mas é um negócio muito sério, né? A diferença do nosso, a carga tributária aqui é que ela não é numa pancada só, né? Eles aumentam gradativamente, né? Porque ano passado a gente sofreu também com essa relação, esse problema de carga tributária. A gente já vem sofrendo gradativo, daí parece que daqui a pouco o cara tá... Não, e o e-commerce é sempre aquele ajuste fino. Qualquer coisa que você vende na internet é um ajuste fino que 1% lá no meio da tua carga tributária vai interferir totalmente em todos os outros números do teu funil. É muito preço, né? Apesar de que na moda feminina tem a coisa da cor, do estilo, né?
Quando a gente trabalha com marca, no nosso caso, a gente tem a nossa marca. Então a gente não briga diretamente, mas indiretamente pelo preço. Tipo, a pessoa pode comparar um blazer nosso, feminino, com um blazer de uma outra marca. Porém, o nosso da é Shein. nosso. Ou da Shein. Eu Então, assim, entendo, tem eu uma entendo briga. quando fala isso, que, por exemplo, eu sou cliente de uma determinada marca de camisas, né? Uhum. De camiseta. Ah, posso falar a mínima, foda-se. Uhum. Sou fã dos caras. Tá vendo? Então o cara vira da tribo, né? Uhum. Então, tipo assim, eu compro daquela marca ali, eu gosto daquela marca, eu confio naquela marca ali. Uhum. Então meio que assim, o valor vira uma condição... Não é porque alguém vai te vender mais barato que tu vai comprar. Talvez não vá fazer sentido, nem tu testar. Então, quando a gente trabalha com marca própria, geralmente é esse caminho que a gente segue, né? Tu vai É o criando, branding da marca, né? vai criando esse relacionamento até tu não deixar o teu cliente ter uma outra opção, né? Uhum. O crescimento de vocês sempre foi orgânico, assim? Ou teve um... Não no sentido de usar tráfego pago ou não, porque é óbvio que tu usa e faz parte da estratégia de qualquer e-commerce. Mas orgânico no sentido, assim, tipo, sempre gradativo e tal? Ou ele teve um pico, assim, em algum momento que foi um divisor de águas para vocês? Não. Teve uma estabilização, se eu não me engano, foi 15 para 16, assim, ele subiu quando entrou para e-commerce. Fora da história toda, acho que fica mais correta. Quando a gente nasceu a empresa, a gente foi crescendo até chegar em 2014, teve um pico de receita. Depois a gente teve uma queda grande, que teve inadimplência, aqueles problemas todos. Aí quando a gente entrou no e-commerce, a gente começou a estabilizar, aí começou a crescer sempre... Os últimos 2 anos a gente não teve crescimentos significativos, a gente manteve a receita, mas a gente crescia em torno de 60%, 70% por ano nos últimos, a gente está falando dos últimos 5 anos, depois da pandemia. Então quando a gente fala de pico, pandemia foi pra gente sensacional, porque daí ela fez um salto maior. Para a grande maioria que trabalha com internet. A minha expectativa era que viesse a pandemia É engraçado que a pandemia lá, óbvio, foi terrível, né? Enfim, muita gente morreu, etc e tal, para registrar esse fato, mas a maioria dos empresários que a gente entrevista aqui, a grande maioria, a pandemia ela foi um divisor de águas, assim, relativamente positivo no mundo dos negócios. Sim. Não sei por que a gente não consegue entender direito, mas na questão da internet dá para compreender por causa do isolamento social, né? A pessoa vai para a internet. Acho que não comprar. só isso também, né? Acho que o empresário, o empreendedor, ele tem um pouco daquele espírito de guerreiro. Assim. Então, quando tu tá numa situação de caos ali, parece que ativa o negócio no cara. Agora eu vou fazer esse negócio. É o super poder do empresário. Ser encurralado é a melhor coisa, assim. Quando tu tá no momento, não é tão agradável, mas quando tu olha pra trás hoje, Lógico. às vezes são soluções que nasceram lá que, cara, precisava daquilo, né? Na pandemia vocês já eram consolidados, né? Sim, a gente já tinha um trabalho muito, claro, deu medo, teve uma estabilidade, cara, depois fez assim, mas por quê? A gente foi muito rápido e foi bom em todos os aspectos, desde crescimento de receita, desde rentabilidade, porque daí tu tira o pé de tudo, então tu desliga muita coisa que às vezes não é específico que tu precisava na operação, tu começa a desligar, porque te dá medo, né? Aí tu começa a limpar coisas. E talvez no dia a dia o cara acaba não fazendo isso. Fica confortável, deixa ali. Então tu começa a enxugar a operação nesse momento e ao mesmo tempo tu começa a vender muito mais. Aí tu aproveita aquele tecido que tá ali no canto, aí tu aproveita aí as pessoas engajam. Então, cara, é na crise que o cara tem que realmente ser criativo, né? É muito fácil o cara com dinheiro sobrando ali, o cara ser criativo. Agora, na crise, quando tá precisando mesmo cortar as coisas, tem que se virar e tem que ser criativo. E falando nessa parte de criatividade ali, de posicionamento que você estava falando, né? Quais são hoje as estratégias de posicionamento que vocês utilizam? De que forma que vocês estão fazendo isso daí? Seja com influenciadores ou é marketing direto mesmo? Como é que vocês estão fazendo? Hoje a gente trabalha bastante. O que a gente vem fazendo muito hoje é acelerando essa questão de influenciador. Então a gente tem um cuidado bastante grande, a gente tem bastante dificuldade, inclusive, para acelerar. Porque mas a gente... com micro-influenciadores também, não? Mas a gente não pode fazer com qualquer micro-influenciador. A gente tem um padrão a ser seguido. Então isso dá pra gente um pouquinho... um padrão de marca para conectar com o influenciador, porque a gente não pode comprar ela. Ela tem que usar no dia a dia. Porque senão, se é pra te usar, sei lá, tu não faz luta, mas daqui a pouco tu tá com jiu-jitsu na academia porque tá patrocinando. Os clientes, a gente tá ficando cada vez mais sensível em saber se aquilo é verdadeiro ou não. Então a gente tem uma dificuldade grande para fazer influenciadora, mas esse é um canal que a gente aposta e já vem de bastante tempo crescendo ele. E mídia paga é o principal. Além desses dois, quando a gente fala de crescer e posicionamento de marca, colocar a nossa marca nas pessoas certas, a gente percebe que o relacionamento com o cliente, de forma personalizada, vem ganhando um peso muito grande.
E quando a gente fala sobre isso, agora recentemente a gente fez uma operação lá na empresa que se o cliente tem o cadastro, a gente captura o lead, o WhatsApp dele, a gente manda o WhatsApp de produto visualizado. Tá, tu visualizou esse produto aqui. A gente faz um disparo de produto visualizado para o cliente. Então, a gente começa a aprofundar as segmentações e as personalizações de comunicação. Eu acho que isso está deixando cada vez o cliente mais seguro e mais apto para compra. E, cara, tu falou em algum momento sobre mentoria e tal, tu mentorar alguns empresários, enfim, deve compartilhar a tua história e tal, e contribuir no desenvolvimento de empresários, né? Quais os principais pontos de atenção, assim, para um cara que quer entrar no e-commerce hoje? Se o cara tem uma loja, tipo, pô, vou fazer um e-commerce, assim, onde que são os principais tópicos, assim, que tu julga que o cara tem que ter, tem que observar para começar a brincar e faturar na internet? Geralmente a pessoa ou tem um diferencial de marca ou tem preço. Então o principal ponto é saber se ele está preparado o suficiente de entendimento do ecossistema para empreender. Porque se tu pegar uma pessoa que faz roupa em casa, talvez ela vai entrar pro e-commerce e ela vai ficar perdida. Ela não sabe qual plataforma usar. Então, talvez ela saiba qual que usar, mas ela não tem nenhum nível de entendimento para saber se é essa ou aquela. Então a gente percebe que o primeiro ponto é esse, e depois ela selecionar a plataforma e começar a entender do ecossistema, para saber se vai vender primeiro no marketplace, porque às vezes uma pessoa que está começando, ela primeiro precisa validar produto. E é mais fácil no marketplace. Onde é que tu vai validar produto? Cara, Amazon, Mercado Livre, Shopee, Shein, tu consegue validar produto em Hoje vocês estão WhatsApp. em todos esses marketplaces também? Os menores não. A Shein, se eu não me engano, a gente chegou a integrar, só que tem um nível de integração um pouco mais complexo e o nosso produto, o nosso ticket médio é muito alto para estar lá. Entendi. Então a gente vende hoje na Postals, que está em fase de transferência, então a gente tem um produto lá. E da Fit é o que mais vende hoje. Mercado Livre a gente tem loja oficial também, só que é desde a época lá de trás já. Sabe que tu falou da Postals, e até o Giga é meu conhecido, a gente conhece a turma ali. No final do ano tava lá na casa do pai deles, lá fazendo um encerramento de uma galera lá. A Postals hoje ela é uma espécie de marketplace e também questão logística, é isso ou não? A Postals hoje eles são só para entender o teu relacionamento com eles, não que tu precisa me explicar, né? Só para aonde que tu te encaixa naquilo ali, né? Eles são uma empresa já de muito tempo que vem com desenvolvimento muito da cadeia logística. Por quê? Porque eles têm vários formatos de vendas. O e-commerce é um deles, e-commerce e revista. Então, como eles têm essa revista e o e-commerce são uma cadeia muito complexa, eles acabaram desenvolvendo muito bem essa parte de logística. E agora, recente, eles abriram essa possibilidade de fazer fulfillment. Então, que a gente... Explica para a audiência, fulfillment. Fulfillment é quando tu pega o teu produto e coloca lá no centro de distribuição de um terceiro. Aquele terceiro, ele cuida de todo o tratamento do teu produto a partir do momento que recebe o pedido. Então, a Postals, ela pega o nosso pedido, ela faz o pick and pack, então ela vai lá na prateleira, pega ele, faz a nota, embala e manda para a transportadora. A transportadora pega e entrega lá no cliente, como se fosse eu. Então esse trabalho... Ela não é a transportadora. Ela pega as transportadoras da Postals, porque eles têm um volume muito grande, então eles têm muito mais preço. E aproveita os volumes. Eles têm velocidade, porque todo dia sai uma carreta para São Paulo com produto, então no outro dia o produto já está lá. Coisa que no nosso modelo atual, quando a gente está com um e-commerce nosso muito pequeno, o cara da transportadora pega aqui e leva para um baldeamento que tem ali em Itajaí. Aí o cara demora um dia para transferir. Daí outro dia não transferiu na hora errada, no outro dia daí perdeu 2 dias para a carreta subir para São Paulo. Então quando a gente está com uma operação maior, a velocidade, as coisas e o preço também diminui muito. Então acabam eles sendo essa expertise. O prazo de entrega é um diferencial gigantesco. Cara, eu ouso dizer que assim, hoje no Brasil, e eu tô falando acho que de qualquer business, assim, a logística ela é um negócio que mais tem valor agregado, assim. Tu tem Mercado Livre no teu celular, não? Tem. É um caso simples que muitas vezes a gente paga mais caro para ter o produto no outro dia ou às vezes no mesmo dia. A gente entrevistou o Alessandro Segalas, né? E o Segalas nada mais é do que uma empresa de logística, né? Ele não produz nada, né? Ele só pega o produto e distribui. Tô sendo injusto aqui, né? Só não, né? Só não, é porque o nível... Ele tem uma geladeira gigante, tá ligado? Onde um monte de gente lá dentro vai no mercadinho lá, monta, porque ele, tá ligado? Que se tu quiser uma caixa, se tu tem lá a caixa, vem 10 pizzas, se tu quiser uma pizza, ele entrega uma pizza, né? Aí eu falei, tá, mas como é que funciona, Alessandro? Ele falou, não sei. Vai tá funcionando. Porque, cara, é loucura, né? Tipo, enfim.
Mas essa experiência do cliente, essa velocidade, ele é fundamental, porque hoje a gente opera assim, né, como cliente. rola aquela coisa, por exemplo, lá no banco, assim, de mandar uma cartinha, mandar um perfuminho, isso rola? Tipo, tem alguma política? Experiência do cliente. A gente tem bastante desenvolvido na empresa essas questões de experiência do cliente, porque o nosso produto não vai em saco. Primeira coisa. Então a gente coloca muito disso, a gente vai andando numa caixa. A gente não é aquela que o correio pega e joga assim, bate lá. Shopee, né? A gente manda numa caixa o produto ou num envelope de papel, onde ele é mais estruturado, que tem um carinho, um cuidado. Agora, recente, com essa transferência, a gente sempre mandou um cheirinho, então a gente tem um aroma específico para colocar na caixa. E isso a Postal faz pra ti? Faz, eles operam tudo lá. Eles colocam até saco bolha, aqueles pacotes bolha, para a peça não ficar se batendo lá dentro da caixa. Então a gente trabalha bastante. Porque a gente trabalha com um produto com valor agregado, então mais barato vai se encontrar, mas a gente trabalha com um nível de qualidade bem maior do que a maioria aqui da região. Né? E rola essas ações, então, assim, tipo de... Cartinha, confesso pra ti que faz um tempo que não foi feito mais. Quando a gente era muito pequeno, sei lá, eu tinha 30, 40 pedidos, tu separava. Hoje a velocidade acaba não permitindo, mas eventualmente a gente tem algumas tratativas que a gente faz, inclusive a gente seleciona alguns clientes, fez um trabalho específicos. Agora recente fez um trabalho, uma coleção com uma vinícola, e daí a gente também mandou um brindezinho para quem comprasse aquela coleção. A gente fez agora com uma Luigi Bosca, a gente foi fotografar lá, fez uma collab com o pessoal da Decanter. Demais, lá na Argentina. Lá na Argentina. Então a gente fez bastante da vinícola. Decanter? Tem o mais conhecido deles é o La Linda, né? Que geralmente é nos restaurantes. É o comercialzão, top, mas é muito bom vinho. Tem o Luigi Bosco também. Então a gente fez essa parceria com eles. O Luigi Malbec ali é o topzinho. Né? E daí a gente acaba fazendo essas experiências aí com alguns clientes. Eu compro na divisa, né? Desculpa, Decanter. Não, tô zoando. É que eu tenho uns parentes lá no interior do Paraná e a gente compra mesmo, mas eu também sou cliente Decanter, também gosto do Decanter. Então a gente seleciona alguns clientes justamente para fazer esses movimentos em relação à experiência. Então a gente sempre tem, agora recente a gente fez uma entrevista, a gente fez uma call com alguns clientes selecionados que usam um tamanho maior. Então a gente sempre tem esse cuidado de trazer os clientes para a marca, para perguntar, para fazer uma aproximação, para ver o que está faltando. A gente é foda, porque tipo assim, eu sou um cara que eu tenho pé grande, pé 44. Algumas formas 43. Mas mesmo o 43 às vezes é punk de tu achar, cara. É difícil de achar tamanho, assim. Isso é um cuidado que, porra, é foda pra vocês, né? Como é que tu sabe que grade fazer, né, cara? Que tamanho fazer? Vocês devem, obviamente, ter uma estatística de pedido ali no site, eu imagino. Mas a gente tem um setor na empresa que chama setor de demanda. Ele está dentro do nosso e-commerce, ele coloca pedido para produção. Então ela analisa sempre uma referência antiga que vendeu, que é muito parecida, para trabalhar essa questão de grade, para saber qual que é a probabilidade daqueles tamanhos venderem. Então a gente tem meio que um padrão já de acordo com o histórico. Hoje tem uma inteligência por causa dos dados que vocês compilaram, mas no começo devia ser punk, né? Quando... tu fazia lá 4 peças M, 4G, 10P, aí vendia todas as MG e a P ficava encalhada. Sempre. Ainda tem, né? Hoje dentro da empresa a gente trabalha com, a gente chama de curva ABC. Então o estilo faz e ele coloca lá, eu acho que vai vender isso. Daí o meu comercial vai lá e dá um pitaco. A gente vai fazendo ajuste de grade de acordo com as pessoas que a gente tem dentro da empresa que são responsáveis pelo setor. Então, não tem histórico, vamos pegar o que tem parecido e colocar uma curva ABC que a gente acredita que vai vender. E hoje você pode até, imagino que até vocês como esse cara que gosta bastante dessa parte de tecnologia, teve essa veia de tecnologia aí, a inteligência artificial preditiva para também estar ajudando nesse tipo de coisa, né? Hoje vocês têm alguma coisa, algum investimento, alguma pesquisa nessa área aí de inteligência artificial para implementação? Para a questão de demanda, a gente já tem alguns testes sendo elaborados, que a gente pega lá o que foi vendido de um produto. Quando a gente tem histórico, principalmente, a gente coloca no Copilot ali e a gente consegue fazer algumas previsões. E a gente usa sim, para validar se o que a gente está pedindo está de acordo. Mas a gente usa mais a inteligência artificial dentro do chatbot e dentro do WhatsApp. Hoje a gente está... Para SDR, para vendas ali, né? Então isso para a gente é um tema bastante complexo. Quando a gente tem uma empresa maior, um volume de dados, a gente não pode fazer qualquer coisa. Então, o que acontece hoje, que a gente está percebendo é que existe muito essa demanda, mas de implementar é uma dificuldade grande. É difícil a gente ter um parceiro muito bom que vai implementar uma inteligência artificial de conversação no WhatsApp.
Uhum. A gente percebeu agora recente, sabe? Inclusive, esse episódio deve ir ao ar depois, eu acho. Uhum. Se for depois, então já aconteceu, se for antes. Mas a gente vai ter um evento de inteligência artificial aqui. Fantástico. É. Estamos trazendo o Rafael Já fica o Milagre, convite. que é Uhum. mentor de inteligência artificial do G4, Uhum. para falar sobre... E a ideia do evento é justamente assim, sobre IA na prática, né? Implementação prática para pequenos e médios negócios, né? Que precisam, que ainda não se antenaram. O pessoal a gente dá um caminho, assim. Porque tem muita gente falando de IA. Eu uso IA pra caramba no meu dia a dia. Profissionalmente é o meu principal assistente, né? Digamos assim. Mas eu não tenho nada implementado sistemático, assim, né? Tá na hora de implementar, né, João? Tá na hora. O Empreenda agora tem, né? Soube que tem, né? O Empreenda agora, se tu mandar lá no Empreenda, eu sei que tem. Mas na minha imobiliária, por exemplo, eu uso o assistente lá do GPTzão lá para formalização de proposta, para documentação, para consultas e tal. Mas o que ele tá falando muito assim é a questão quando você trata com uma base de dados muito grande e até questão de LGPD, esse tipo de coisa, tem que ter um cuidado muito grande também, até para não gerar um problema interno da IA dar uma louca lá e começar a falar coisas que não estão dentro daquilo que você tem para oferecer. Ou tu pergunta alguma coisa, ela te manda um dado que não podia. Então assim, tem que ter um controle muito sério de dupla verificação. A gente participou de um evento da WK no passado e fizemos 11 entrevistas em 2 dias. E dentre elas, 9 eram de inteligência, voltadas à inteligência artificial. E lá falou-se muito sobre essa questão, principalmente da LGPD e da segurança, né? De tu ter acho que é uma LLM dedicada, algo mais privado para... A gente tá desenvolvendo apesar de que o GPT, quando tu faz eles te garantem que não usam, né? Os dados, mas... A gente está desenvolvendo agora uma LLM justamente porque, assim, além de tudo isso, tem a dificuldade de ligação dos sistemas. Por exemplo, a gente usa uma operadora de CRM lá. Eu tenho que plugar com o meu site e ao mesmo tempo com uma planilha da indústria. E como é que faz essas ligações se conversar? Porque daí eu tenho uma IA que eu preciso pegar a informação daqui, trazer para cá e daqui, sabe? Então o nível de complexidade na aplicação de um grande negócio já é maior. Desenvolvendo uma LLM interna. Já. Hoje vocês são quantos colaboradores lá? Hoje a gente tem uns 80 funcionários, considerando a facção, a indústria e o CD. E 100% fabricação própria ou vem... Óbvio, os acessórios devem ser... A gente usa acessórios, a gente compra tudo de terceiro com a nossa marca já. E a gente tem algumas coisas importadas, mas não um pezinho assim... Mas a parte de confecção, de roupa, a gente produz. Tudo produção própria, não tem nada de... Made in Brasil, vamos dizer. Não, legal, assim, só curiosidade, porque é indústria nacional, né, cara? Então... E é bacana a gente ver essa realidade que eu ouvia lá há 10 anos atrás da indústria 4.0, né? Da entrega direta, assim. As coleções de vocês, assim, vocês trabalham com volume ou é mais exclusivo? A gente trabalha com bastante exclusividade, porque a gente lança a coleção a cada 15 dias. Então, a cada 2 semanas, geralmente, sobe um volume de peças dentro do estoque. Então, a gente... como a gente fez isso? É porque a gente precisa alimentar motivos para que o cliente venha na internet, o nosso site, comprar. Então, a ideia de lançar uma coleção a cada 15 dias é justamente fazer com que as pessoas venham no site, façam uma visita e tenham uma novidade. Faz umas collabs e tal, que Nica decanta. Já teve outras nesse sentido? Não, já teve outras que eu não me recordo, mas a gente teve... A principal foi essa foi a mais legal, essa da Lid Bosca. É legal, no digital tu tem que trazer essa coisa do evento, do diferencial, né? Porque a gente pode pensar pra gente, né? Tu compra uma camisa e uma camiseta, o que vai te fazer só quando tu fizer falta, né? Então se tu tem algum motivo, algum tema, alguma coisa, a facilidade do cliente voltar é maior, né? Sim. Quer falar dos Vamos agradecer. Quer fazer uma pergunta antes ou quer deixar pra finaleira? Deixa pra finaleira que daí a gente estica ela. Então tá bom, vamos para a Arte Pro Comunicação Visual, aí a nossa patrocinadora Master, agradecer, claro. Você já conhece, letras, caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota, tudo que precisar, cara, aqui na Arte Pro você encontra na BR-470 em Blumenau. Você pode visitar aqui a Arte Pro e já conhecer também o estúdio do Empreender Cast. E também a Sicredi, que é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território nacional com mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente conta com o Sicredi, galera. Fernando Construções, sua casa é alto padrão. Melhor forma de você construir, a forma mais
né, mais barata, mais efetiva, de você ter a sua casa de alto padrão, é construindo ela, né? E, cara, a obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Do terreno, a chave na mão, o Fernando Construções é a melhor solução. São mais de 330 projetos entregues todo o Vale Europeu. O Fernando é grande parceiro lá da Connect, a minha imobiliária também. Então, cara, o Felipe, que é nosso co-host aqui, tá construindo também com ele, diário de obra, enfim, foca em ganhar dinheiro e deixa quem sabe construir para você. Tenho certeza que vai se surpreender com o que o Fernando Construções pode entregar aí na área imobiliária, construindo todos os condomínios fechados de Blumenau. Obrigado, Fernando Construções, nosso parceiro aí de primeira hora. E também a Ponsone, espaços que conectam no mercado há 34 anos, com lojas em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem o foco em proporcionar conforto e ergonomia para os clientes, com produtos de alta qualidade e em constante atualização. Atendem projetos especiais e também trabalham com marcas de móveis modulares de referência no mundo corporativo. Cadeiras, mesas e tudo que você precisar para conectar os seus ambientes. Sigam as redes sociais da Ponsone. Empresário, tá travado, cara? Então, você não precisa ficar travado. Você pode buscar conhecimento para poder crescer, evoluir enquanto empreendedor, mudar sua mentalidade. E a Escala Imersão de Negócios é justamente para isso. A Escala Imersão do Empreender SC são 7 pilares que a gente trabalha em 2 dias de imersão, tem calendário o ano inteiro. Quiser conhecer um pouquinho mais da nossa imersão, quiser conhecer um pouquinho mais do nosso ecossistema, fazer parte, né, desse momento, você pode entrar em contato com o nosso time através das redes sociais ou com a nossa IA, que vai te atender para explicar. Isso é muito novo. Começou ontem, eu acho, né? O Paulo me mandou os testes ontem. Ontem, no caso do dia dessa gravação. Ainda pela frente, cara. Eu vi uns briefs aí, mas essa parte deixa com a galera do estratégico aí, do marketing, que não é comigo. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan Connect, assessoria imobiliária para Blumenau, região eleitoral de Santa Catarina. Meu time tá lá para lhe atender. E Dona Ana, restaurante, melhor ambiente aí para network empresarial na hora do almoço aqui na BR-470 Blumenau. No empreender.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, o André Felipe. E a gente está com o Giovanni Tambozzi da Principessa, essa marca tão bacana aí do mundo, do universo feminino, né? Da moda feminina. Giovanni, cara, assim, obviamente tu acompanha o nosso ecossistema, a gente teve uma conversa antes aí também, és amigo do Felipe, conhece aqui a Arte Pro. A gente sempre manda, é sempre o Felipe, na verdade, mas hoje eu tô bancando aqui. É outro Felipe aqui. Mandar braba aí. Felipe Cover. O que tu acha desse movimento, do podcast, dessa troca de ideias entre empresários, dessa conexão, desse network, né? Que o Empreenda vem fazendo? Qual é a tua visão disso que a gente te apresentou através do nosso ecossistema? Fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Até pouco tempo a gente era muito carente de informação, hoje a gente percebe que se a pessoa quiser crescer ou fazer algo, ela tem muita informação e isso com certeza vocês são pessoas que proporcionam isso aí pro mundo inteiro, né? E eu sempre digo, né, empreender é o fazedor de coisas, né? Então hoje, se a pessoa tem alguma vontade, ela não pode dizer que ela não sabe, porque informação tem hoje na palma da mão, inclusive YouTube, qualquer momento, né? Então acho que a gente, como um belo fazedor de coisas, é muito bom poder contar com o apoio de ter vídeos e pessoas dando dicas e principalmente contar a história do que já passaram, né? Exato. Show de bola, cara. Andrezão, manda braba. Vamos lá. A gente falou bastante aqui de pontos técnicos, né? Da parte de ter um e-commerce, das tuas estratégias e tudo mais. Mas eu gosto sempre de... Eu sou um aficionado assim, por entender marcas, por entender a cabeça do empreendedor, do empresário, né? E eu queria voltar um pouquinho lá atrás, você comentou aqui antes com a gente que a ideia do nome, né, do Principessa, veio do nascimento da sua filha ali. Como que foi esse brainstorming inicial do nome, do posicionamento, para quem que a gente quer vender, para quem que a gente vai vender, qual que é o movimento da nossa marca, qual que é a mensagem da nossa marca? Como foi quando você, provavelmente você e sua esposa sentaram lá e, cara, vamos construir esse negócio aqui? Foi uma coisa de sentar assim e emergir nisso, ou foi acontecendo aos poucos? Como é que foi esse processo criativo da marca? Ele aconteceu naturalmente pelo fato de que a minha esposa ela era persona da marca. Então, ela precisava se vestir bem na época, como ela vestia os homens, que no caso vendia camisa masculina. E daí, então, esse movimento da Principessa, ele surgiu para cobrir essa lacuna que a gente não tinha para atender a mulher. Então, essa mulher, a persona era ela. Então, ela era uma jovem que era empresária, que aspirava a ser uma grande empresária, então logo precisava estar adequadamente vestida para aqueles momentos, para atender o cliente. Então aí a gente começou a criar esses produtos para essa mulher que era ela.
Então, por isso que ela é a do estilo. Então, ela desenha produtos que ela usa. Então, essa iniciação de branding, eu acho que quando tu tem alguém que veste a marca de verdade, diminui a dificuldade, porque fácil não é, né? Diminui a dificuldade para tu chegar no produto E ideal. dá mais originalidade também. Exatamente. Muito Empresa bom. que tem dono tem chance de ter mais sucesso. Giovanni Tambos, senhoras e senhores da Print Peça, obrigado, cara. Espero que tenha gostado também da experiência, trocar essa ideia. E, porra, obrigado por certeza. compartilhar tanto conhecimento e a tua história aí com a gente. Obrigado Obrigadão. pelo convite. Tamo Valeu. junto, cara. Valeu. Aquele abraço. Tá com a gente até agora, irmão? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa história animal aí da Print Peça, essa história diferenciada de uma marca importante da nossa região que atende todo o Brasil, né? Atende aí não só o estado, mas todo o Brasil com entregas, né? E claro, né, no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo E eu, @André Felipe. e esse foi mais um Empreendecast para vocês. Valeu!